histórico de Dermeval Saviani. Dermeval Saviani é grande educador que vivenciou um período de mudanças no nosso país, como a transição da educação durante a consolidação do período democrático que vivemos na atualidade. Acompanhando as transformações sociais, as transformações na história da educação brasileira e acentuando os pontos positivos e negativos que as modificações no processo educacional refletiram no dia a dia. Tem uma visão progressista sobre a educação. Ele é fomentador da teoria histórico-crítica, que tem como objetivo principal a transmissão de conhecimentos significativos que contribuem para a formação de indivíduos críticos e emancipados, assegurando a inclusão social dos educandos. Olá pessoal, me chamo Zivânia, sou acadêmica do curso de Matemática pela UFMA e estou aqui para falar um pouco sobre a vida e obras de Dermeval Saviani. Dermeval Saviani nasceu em 25 de dezembro de 1943 em Santo Antônio de Poça, no município de Mojimirim, no estado de São Paulo. Formou-se em Filosofia pela PUC, do estado de São Paulo, em 1966. É doutor em Filosofia da Educação pela PUC, em 1971, e livre docente em História da Educação na Unicamp, em 1986, tendo realizado estágio na Itália, em 1994 a 1995. Nos anos de 1967 a 1970, lecionou em cursos colegial normal, mas desde 1967 também é professor do ensino superior. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, coordenador do Comitê de Educação do CNPq, foi também coordenador de pós-graduação na UFSCar, na PUC e Unicamp, e professor titular colaborador da USP de Ribeirão Preto e sócio fundador da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, sócio fundador também da SEDES, que é o Centro de Educação e Sociedade, pela SEDEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, e SBHE, Sociedade Brasileira de Educação, da qual foi o primeiro presidente. Dermeval Saviani foi condecorado com a Medalha de Mérito Educacional do Ministério da Educação e recebeu da Unicamp o prêmio Zeferino Vaz, que é de produção científica. É um autor de grande número de trabalhos científicos publicados e atualmente é professor emérito da Unicamp e coordenador geral do Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. Em 2008, Dermeval venceu o prêmio Jabuti da categoria Educação, Psicologia e Psicanálise com o livro História das Ideias Pedagógicas do Brasil. Saviani é um respeitado educador que teve sua trajetória de sucesso marcada, inclusive por ser um dos principais fomentadores da teoria histórico-crítica, também conhecida como Instituto Crítico Social, os conteúdos que, como objetivo principal, a relação e transmissão de conhecimentos significativos que contribuíram para a inclusão social do educando. Os acontecimentos histórico-políticos que marcaram a educação brasileira sempre nortearam o pensamento de Saviani, que em todas as suas obras preocupou-se em analisar a prática educacional inserida no processo político-social. Suas principais obras foram A Escola e Democracia do Estado de São Paulo, pela editora Cortez, Autores Associados, em 1986, Educação, o Senso Comum e Consciência Filosófica, também pela editora Cortez, Autores Associados, do Estado de São Paulo, no ano de 1980. Outra obra foi O Ensino Público e Algumas Falas sobre a Universidade, também pela editora Cortez, Autores Associados, no ano de 1985, no estado de São Paulo, sobre a concepção de Politécnica Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, em 1989. Também uma das suas principais obras foi a pós-graduação em Educação no Brasil, pela editora Cortez, 2002, de Florianópolis, São Paulo. A questão pedagógica na formação de professores, pela editora Endip, em 1996,
Florianópolis. Outra obra importante da sua vida foi a Nova Lei da Educação, Trajetória, Limites e Perspectivas, pela editora Autores Associados em 1999. E também Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, também pela editora Autores Associados no ano de 2000. E Política e Educação no Brasil, o papel do Congresso Nacional na legislação do ensino, pela editora Cortez, em 1987, do Estado de São Paulo. E por último, uma obra muito importante foi da nova LPB, ao novo Plano Nacional de Educação, por uma outra política educacional, pela editora Autores Associados, de 1991. Então, a gente vê que Demerval Saviani é um grande educador que vivenciou um período de mudanças no nosso país, com a transição da educação durante a consolidação do período democrático que vivemos na atualidade. Percebemos também que ele acompanhou grandes transformações sociais na história da educação brasileira e acentuado os pontos positivos e negativos que as modificações no processo educacional refletiram no nosso dia a dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham ficado bem claro sobre Demerval Saviani. Obrigada a todos. A pedagogia histórico-crítica ela surgiu no Brasil na década de 1980 e tem como principal expoente o professor Demerval Saviani. Essa teoria de educação ela se desenvolveu aos poucos, mas desde o princípio ela assumiu alguns pressupostos fundamentados no materialismo histórico dialético marxista. E foi nessa concepção de escola para todos que Saviani se tornou conhecido no Brasil. Ele não vê a escola como a salvadora da pátria, ou como a retentora dos males brasileiros, mas como uma das formas que precisam ser aliadas a outros para aí sim influenciar outras. Ou seja, a escola ela não é apenas uma reprodutora da sociedade, mas ela também pode ser uma das molas para a mudança da sociedade. E na medida que educa, forma-se um novo homem. Mas como formar esse novo homem? Saviani defende que a mudança social só acontecerá quando o proletariado ele tiver acesso aos meios de produção e a partir daí altere o modo de produção superando o capitalismo. Para isso acontecer, é preciso dotar o proletariado dos mesmos conhecimentos que a burguesia detém. A isso Saviani chama de democratização do saber, onde o saber produzido socialmente é uma força produtiva, é um meio de produção. E o autor ainda argumenta que o saber é produzido nas relações sociais, ou seja, na prática social, e é, portanto, histórico. O trabalho, categoria fundamental em Marx, é também Saviani, onde ele diz que a essência da realidade humana é o trabalho, e por meio dele, o homem age sobre a natureza, modificando as suas necessidades. No momento em que ele modifica o meio, o homem transforma também a si mesmo. Na pedagogia histórico-crítica, a educação escolar é valorizada, tendo o papel de garantir os conteúdos que levem os alunos a compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a visão do senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado historicamente construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar condições favoráveis para a transmissão e assimilação desse conhecimento. Aqui, os conteúdos eles são valorizados, e exatamente por isso Saviani foi muito criticado, taxado como renovação da escola tradicional conteudista, mas ele se defende claramente ao dizer que na escola tradicional ela tem por objetivo a conservação do status social, enquanto que a pedagogia histórico-crítica ela quer a mudança da sociedade e da sua organização. Demerval Saviani ele também lembra que os alunos eles criticam muitos professores, alegando que as aulas elas são muito teóricas e que precisam de mais práticas. Mas, sem a teoria, a prática fica cega. Por outro lado, a teoria sem prática é mera abstração. E, por causa disso, é preciso saber dosar, né? Mas se tivesse mesmo mais teorias, aí sim, muita gente teria aprendido mais coisas. Quando o Saviani ele fala de teoria, ele não fala em apenas jogar
os conteúdos ao vento, mas sim trabalhar de forma adequada esses conhecimentos nas escolas. Saviani sistematiza a dialética em uma metodologia formada por 5 momentos. O primeiro momento é a prática social, ou seja, é o ponto de partida. Ela é comum a professores e alunos, ou seja, o professor ele utiliza o conhecimento que os alunos trazem para dentro da sala de aula, sistematizando esse conhecimento. E apesar de os professores eles terem um conteúdo a serem seguidos, isso não impede que eles os modifiquem de acordo com a necessidade dos alunos, considerando que esses conteúdos eles levarão os alunos a desafios. O segundo momento é a problematização, onde o professor ele poderá utilizar essas questões fazendo uso da interdisciplinaridade. Ele pode passar um conteúdo, abrir para perguntas, fazer questionários aos alunos, questionar sobre esse conteúdo, de modo que no final da aula ele não precisa responder todas as questões que foram levantadas naquele momento. Essas questões poderão ser anotadas e trabalhadas em outros momentos. O que interessa é que os alunos eles possam, a partir desse questionário dessa aula, eles possam responder essas perguntas através da reflexão. O terceiro momento é a instrumentalização. O professor ele poderá trabalhar o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico, possibilitando que os alunos incorporem esses conhecimentos, a partir dos quais eles poderão enfrentar e responder os problemas trabalhados em sala de aula. O professor ele poderá levar um conteúdo que precisa que os alunos desenvolvam uma atividade de análise e comparação crítica sobre os conteúdos que ele trabalhou. O quarto momento é a cartaz. A partir do conteúdo que o professor levou para a sala de aula, os alunos detêm uma explicação e pesquisam, ou seja, eles estruturam a síntese do que foi trabalhado. Eles elaboram e constroem um novo conhecimento dentro da cartaz. Nesse momento, o professor ele pode avaliar a aprendizagem dos alunos. O quinto momento, ou ponto de chegada, é também a prática social. É quando o aluno, de posse dos conhecimentos sistematizados, ele volta à sua realidade e põe em prática os conhecimentos construídos e muda a sua realidade. Isso porque tanto alunos quanto professores, eles estão mudados intelectualmente e qualitativamente, posicionando-se de maneira diferente na sua realidade. Saviani afirma, ele admite que no livro Pedagogia Histórico-Crítica, que ainda há muito o que se fazer para estruturar essa teoria de educação. Ele afirma que ainda há lacunas. Por exemplo, a questão metodológica ela precisa ser melhor trabalhada, assim como a sistematização de técnicas que condizem com a metodologia dialética. Ele não quer apenas apresentar uma fórmula de como os professores devem dar aula, e sim propostas que sirvam de exemplos e incentivo para o trabalho pedagógico, e que tenham a pedagogia histórico-crítica como base teórica. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up high, the sky and say, only I own it, not feel.